Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, espero que todos estejam bem e estamos ao vivo. Hoje é dia 7 de junho de 2025, é um sábado. Normalmente eu não faço lives com esse tipo de conteúdo ao sábado, eu tiro mais para fazer um conteúdo devocional, como eu gosto de fazer aqui, mas o que eu vou falar hoje eu considero necessário e importante. Para falar a verdade, eu vou tocar num assunto que diz respeito a mais de 15 milhões de pessoas, ou 15 milhões de inscrições. Hoje eu vou falar sobre a fala do pastor mais famoso do YouTube, que inclusive eu já ouvi muitas pregações dele. Eu gosto até de ouvir algumas pregações dele, mas eu não posso concordar, eu nem posso aceitar a fala dele agora sobre a Universal. É inadmissível o que o Antônio Júnior falou sobre a Universal, e eu preciso trazer isso publicamente. Eu gostaria que aquele que tiver acesso ao Antônio Júnior leve este vídeo para ele. Eu gostaria que ele assistisse esse vídeo agora. Eu vou falar do Antônio Júnior, que é esse pastor aqui, ó, que eu vou botar a imagem. Se você não conhece o Antônio Júnior é esse pastor aí, que é o pastor das orações, né? Faz muitas orações, ele tem mais de 15 milhões de inscritos no YouTube. São mais de 15 milhões de pessoas que gostam das orações dele. Lembrando que qualquer pessoa gosta de oração. Qualquer pessoa gosta de alguém que ore por ela. Então, ele é o cara das orações. Cara das orações. Antônio Júnior. Eu vou comentar um vídeo que ele fez dizendo que ele esteve na Universal, e eu ouvi tudo que ele falou. Eu achei uma fala lamentável o que ele falou, e eu vou refutá-lo aqui, mas eu quero que chegue até ele, porque eu gostaria muito que o Antônio Júnior estivesse nesse momento me assistindo. Primeiro, o Antônio Júnior, eu quero que você encare o que eu vou dizer para você aqui não como uma crítica. Eu não estou aqui para criticar você, eu estou aqui para repreendê-lo como um homem que prega a palavra de Deus. Eu quero repreender o que você falou. E se você, conforme está escrito, você é um conhecedor da Bíblia, mas, sinceramente, eu não entendi o que você quis dizer falando da Universal, porque eu vou repreender a sua fala. Espero que você aceite. No livro de Provérbios 15, a partir do verso 31 ao 33, lá em Provérbios 15 está escrito que aquele que aceita a repreensão justa, andará na companhia dos sábios. Espero que você não rejeite, para você não se prejudicar, conforme está escrito lá também. Então, o que eu tenho para falar para o Antônio Júnior é algo que ele falou que é grave. Antônio Júnior falou algo grave, sério, uma vez que eu dedico a minha vida a fazer denúncia contra a hipocrisia religiosa, que é um dever bíblico. E o Antônio Júnior falou algo muito grave no vídeo dele, muito grave, sério. Com tantos milhões de seguidores, ele teve a capacidade de falar algo tão grave no vídeo dele. E eu vou trazer o vídeo dele aqui, a gente vai analisar o vídeo dele juntos. Mas antes, eu quero convidar você que está me acompanhando neste trabalho do YouTube. Eu não tenho nem 1% da quantidade de inscritos e membros que tem o Antônio Júnior, claro. Talvez se o Antônio Júnior falasse metade daquilo que eu falo, eu queria ver se ele ia ter metade dos inscritos que ele tem hoje. Porque quando você fala palavras bonitas, parábolas, orações, todo mundo quer te seguir. O que falta hoje, na verdade, são pregadores de verdade no Brasil, sabe? O Brasil está com falta de homens de coragem que não aceitem meias verdades. O Brasil hoje está em falta de homens e de mulheres também, eu digo homens e mulheres, pessoas que
não fazem. Eu até escrevi aqui algumas coisas aqui. Pessoas que querem fazer média com instituições religiosas. Hoje está faltando gente que fale a verdade. E a sua fala, Antônio Júnior, foi no mínimo ridícula. O que você falou me trouxe desgosto, me trouxe náusea. Eu tive vontade de vomitar o que você falou. Eu vou botar a sua fala aqui. Mas antes, se inscreva no canal, gente. Ative o sininho das notificações. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, sou um jornalista independente, ex-pastor da Universal. Eu saí da Universal porque eu não aceitei o sistema de sincretismo religioso, de meritocracia, de metas de arrecadação que existe na Universal, que parece que o Antônio Júnior aprova isso. Parece, o que deu para entender que o Antônio Júnior, você vai na Universal e lá tem algumas coisas boas, então o que for bom você absorve, o que não for bom você deixa para lá, mas continue indo na Universal. Você está errado, Antônio Júnior. Você está errado. Você está entrando na classe dos pastores coloridos do Brasil. Pastores que são fracos. Pastores que não falam o que as pessoas precisam ouvir. Falam o que elas querem ouvir para não perder seguidores. Eu vou botar o seu vídeo aqui. Também quero convidar as pessoas que ainda não são membros do canal a se tornarem membros do canal. Se você quiser se tornar, se torne um membro do canal, nos apoie. Porque se você quer saber a verdade contra a hipocrisia desta seita, eu acho que o Antônio Júnior não se deu conta de que a Universal é uma seita. Ela não é igreja. E todo aquele que fala da Universal tem que ser refutado, tem que ser desmascarado. Todo ele. É a mesma coisa você apoiar um criminoso. Se você defende um criminoso, se a pessoa defende um criminoso, ela é tão criminosa quanto quem pratica. Se você acha justo o sincretismo religioso, as magias, feitiçarias, os rituais judaizantes, o fato da liderança da Igreja Universal estar ostentando, usurpando a palavra para enganar as pessoas, e você acha isso legal, ou você pensa que lá dentro existe o poder de Deus que entra ali e as pessoas são atendidas pelo poder de Deus, sei lá o que você pensa, eu vou desmascarar você aqui publicamente. E eu espero, Antônio Júnior, que você se arrependa do que você falou. Porque você errou gravemente nas suas palavras. Foi grave o que você falou. Foi grave. Foi grave. Foi grave o que você disse. Então, sem mais delongas, só para mostrar para vocês, o Antônio Júnior é esse sujeito aqui, esse pastor aqui, que gosta da prece, da oração. É o pastor da oração. O cara tá jogando bola, o cara vai fazer um gol, o cara vai jogar, vou orar, vou receber a oração do Antônio Júnior. O cara tá fazendo tudo que é errado, mas ele tem a oração do Antônio Júnior. Então todo mundo quer oração, de qualquer religião, qualquer pessoa na face da terra quer uma oração. Qualquer um quer oração. E também tem esse aí, que é o Bruno Leonardo, que tá na mesma vibe, a oração da noite, a oração do dia, a oração poderosa, a oração, são os pastores fracos das orações. É um sujeito que não tem conteúdo para desmascarar o falso evangelho, e o que ele faz? Ele se alia a eles. Então, vou colocar um vídeo aqui de um pastor que fez um comentário a respeito da Universal, que eu nem vou entrar no mérito disso, mas eu vou botar aqui agora, tá? Você vai vir comigo aqui, ó, nós vamos analisar juntos a fala do pastor mais famoso do YouTube. Você pode ter 100 milhões de inscritos, você pode ter 1 bilhão de inscritos. Você falou besteira, você tem que ser repreendido e corrigido. Esse é o dever bíblico. Para você que não sabe, o dever bíblico é isso. Você tem muita gente que segue você. Então você tem que ter responsabilidade com as suas palavras, chamando a Universal de igreja. Uma seita que tem bispos que matam menores de idade. Uma seita onde se promove barganha com Deus, sacrifício financeiro. Você teria que ter, no mínimo, vergonha na cara de falar uma coisa do que você falou. Você teria que ter vergonha, Antônio Júnior, de falar o que você disse.
Então, por favor, faz chegar nele, faz chegar, por favor, no Antônio Júnior, que eu quero que ele saiba do que ele está falando. Ele tem que vir publicamente para retratar o que ele falou, porque eu não acredito, mas não é a primeira seita que o Antônio Júnior esteve. Já recebi informação que ele foi na CBB também, lá na Congregação Cristã do Brasil, que também é uma seita. Então, não é a primeira vez que ele vai em seita, que ele é convidado para ir em seita. Então, ele vai falar aqui e eu vou refutar conforme a gente vai ouvindo. Então, vamos ouvir aqui com atenção, por favor. Vamos lá. Olha, tá aí o pastor, que tem um canal no YouTube, e ele trouxe a fala do Antônio Júnior. Vamos ouvir aí, pessoal. Vamos ouvir com atenção. Você vai ser notificado. Irmãos, o que eu quero comentar aqui, antes de falar da minha experiência na Igreja Universal, é que eu gostaria muito, irmãos, que a gente vivesse mais em unidade, sabe? Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para te falar, não fique criticando a visão do outro. Talvez é uma igreja que tem uma visão totalmente diferente da sua, mas respeite. Eu vou te explicar por quê. Os apóstolos, né, os discípulos... Peraí. Então vamos lá. Já começa o papo do Antônio Júnior. Eu vou ter que interromper para falar, gente. Primeira coisa. O Antônio Júnior começou falando que é para você respeitar a visão do outro. Eu quero saber que mundo você vive, Antônio Júnior. Que tipo de pastor fraco você é, que você vendo o injusto cometer injustiça, você vendo o evangelho sendo pregado e deturpado, você está induzindo as pessoas a não falarem nada, a ficarem quietas diante da injustiça. É isso mesmo que eu estou entendendo? Vamos continuar aqui. Eu quero continuar e quero entender onde você quer chegar. Discípulos de Jesus, em certo momento eles viraram para Cristo e falaram assim: Jesus, o Senhor precisa impedir aquele povo ali, ó, porque eles estão expulsando demônios em teu nome e eles nem fazem parte do nosso grupo. E Jesus falou: meus filhos, aquele que não ajunta espalha, e o que não é por mim é contra mim. Ou seja, deixa eles fazerem a obra, entendeu? Então, assim, a gente muitas vezes fica com essas picuinhas. Claro, tem uma coisa ou outra que eu não concordo, mas nem por isso eu vou ficar denegrindo a imagem, eu vou ficar prejudicando, porque quando a gente começa a falar mal de todas as igrejas, irmãos, as pessoas perdem até a vontade de ir na igreja, não é verdade? Os cristãos perdem a vontade de ir na igreja, desanimam, e as pessoas de fora ficam com uma má impressão, não querem pisar dentro de uma igreja. Não, você está errado. Manda pro Antônio Júnior isso aí, por favor, faz chegar nele. Você está errado. Você está errado. Primeiro porque, já falei para você, você está usando uma analogia de um texto bíblico que não tem nada a ver com a Universal. Você falando que a Universal está fazendo um trabalho e se eu começar a denunciar a Universal, as pessoas não vão querer ir para a igreja. As pessoas não vão... É melhor que as pessoas não vá para a igreja nenhuma do que botar o pé na Universal. O que adianta a pessoa sair da casa dela e ser enganada dentro da Universal? Eu tenho, Antônio Júnior, deixa eu falar para você, que eu acho que você não sabe, 30 anos na Universal, são 32 anos. A última vez que eu botei o pé na Universal, foram 32 anos, fora que eu fui pastor e pedi para sair. Eu tenho tios que são bispos da Universal. Então, para você falar da Universal, você tem que saber o que acontece lá dentro. Então, no seu mundinho, não se deve denunciar hipocrisias. Tem que se concordar com meias verdades. Você falou, tem coisas que eu não concordo. Meu amigo, não tem meias verdades. Não tem meias verdades. Você comeria num restaurante que está servindo cocô de rato? Não, Davi, mas tem cocô de rato num pedaço de pão ali. Mas no outro pão tá limpo, pode comer outro pão. Você comeria num lugar que tem cocô de rato? Responda, Antônio Júnior. Você comeria numa padaria, num estabelecimento que você encontrou cocô de rato na comida? Você vai confiar no restante da comida? Você confia no restante que é servido? Você perde a confiança. Você não tem confiança. Vamos continuar ouvindo aqui, gente. Não, claro, eu quero agradecer quem está comigo aqui agora. Então, gente, é para deixar claro. Eu vou refutar o que ele está falando. Vai falar mais coisa aqui. Vamos lá, gente, vamos ver aqui. Então, se eu for falar também da igreja congregação, eu tenho pontos que eu não concordo. Então, eu vou falar agora aqui da Igreja Universal. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Teve uma moça que trabalhou em casa e ela trabalhou de doméstica. Ela ficou uns 2 anos com a gente.
E eu percebia que ela realmente era uma mulher de Deus, sabe? Uma mulher, assim, muito avivada, sempre orando, buscando na palavra. Ela assistiu meus vídeos todos. E um dia ela me convidou para ir na igreja dela. Que coisa interessante, né? Não é a primeira vez que eu vejo uma doméstica que trabalha na Igreja Universal. Porque na Igreja Universal, para trabalhar na sua casa, né, o Paulo Júnior, o Antônio Júnior, como doméstica, como empregada, tem que ser da Igreja Universal. Lógico, dificilmente você vai encontrar um empresário, uma pessoa com condições financeiras muito boas, que frequenta a Igreja Universal. É lógico que a pessoa trabalhando lá na sua casa, como empregada, vai convidar você para ir na Igreja Universal, não é isso? É uma característica muito comum. Vamos continuar ouvindo aí. A Igreja Universal. Naquele momento eu pensei, eu falei, olha, eu vou analisar se eu posso ir ou não, porque talvez eu tenha um compromisso nessa data, e eu aproveitei esse momento e refleti bastante sobre isso, sabe? Porque eu nunca tinha entrado numa igreja universal, eu venho de uma igreja tradicional, a Igreja Presbiteriana do Brasil, apesar de que eu gosto muito, irmãos, do lado pentecostal. Eu sempre costumo dizer para os meus amigos, né, que na verdade todo cristão, ele é pentecostal na sua essência, na sua raiz, porque a gente veio de Pentecostes, amém? Então, eu gosto muito, irmãos, de revelação, eu acredito nos dons do Espírito Santo, dons de cura, eu acredito em tudo isso. O que eu não gosto é de carnalidade, eu não gosto de ver pessoas brincando com coisa séria, sabe? Então eu não gosto de nada disso, mas eu já preguei muito em igreja da Assembleia de Deus. Olha, inclusive eu amo, irmãos, essas igrejas que dão liberdade para o Espírito Santo. E foi então que eu decidi ir na Igreja Universal com ela, eu chamei a minha esposa, meus filhos. Você vê que ele está tão mal informado, esse rapaz, o Antônio Júnior, que ele está comparando uma igreja pentecostal com a universal. Ele está comparando igreja pentecostal com a universal, que é uma seita. Ele nunca foi na universal e está achando que a universal é um grande erro desses pastores coloridos, desses coaches, esses pastores famosos do YouTube e das mídias sociais, considerar a universal uma instituição maravilhosa. Eles não fazem ideia do que é o trabalho. Então eu entendo que essa ignorância do Antônio Júnior, comparando a Igreja Universal à Igreja Pentecostal, é uma coisa muito comum dele. Vamos ver o que aconteceu quando ele chegou lá na Universal. Vamos lá. E o principal, irmãos, eu fui com o coração aberto, sem julgamento, sem preconceitos, e eu vou contar como é que foi. Eu cheguei lá na igreja e estava lotado. Irmãos, era um culto assim, no começo de semana. Para começar, eu já assustei, porque na igreja que eu ia no máximo assim, 100, 200 pessoas. Lá, sem brincadeira, tinha umas 3.000 pessoas na cidade de Franca. A igreja lá é enorme, né? E eu fiquei atento a tudo, mas principalmente de coração aberto. Claro que deixa eu interromper aqui, gente. É lógico que ele chegou lá numa reunião de começo de semana. Ou era corrente dos empresários, todo mundo ensinado a buscar dinheiro, ou era a sessão de descarrego, onde a Universal manda trazer gente das comunidades e os pastores ficam de branco, igual pai de santo, no secretismo religioso, que eu acredito que tenha sido isso que o Antônio Júnior foi. Ou na segunda-feira, onde todo mundo é induzido a buscar dinheiro, loucamente, ou na terça-feira, onde os pastores fazem rituais com rosa e com objetos de sincretismo religioso. Só pode ter sido um desses 2 dias. É lógico que todo mundo quer ir atrás do falso evangelho, né, o Antônio Júnior? Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Porque eu queria saber exatamente o que acontecia lá dentro, o que Deus fazia naquele lugar. O que Deus fazia naquele lugar. Irmãos, começou o momento do louvor. Aí já comecei assim, a ficar impressionado de ver. Olha, a experiência que eu tive ali, irmãos, foi muito forte. Eu vou te falar o que aconteceu. Experiência muito forte. Na hora do louvor, irmãos, eu vi criancinhas, irmãos, sem brincadeira, 7, 8 anos, 10 anos ali, chorando, irmãos, chorando durante o louvor. Eu vi, então, uma entrega muito grande, pessoas fervorosas, irmãos. Eu vi as mães, assim, com o bebê de colo, as mães chorando, sabe? Aquilo mexeu muito comigo, porque eu fui entendendo uma coisa. O que faz a diferença é a pessoa, entendeu? É a pessoa que está na igreja. Não existe um culto frio se você está com o coração fervoroso, se você está firme com Deus, se você... É verdade, Antônio Júnior, é verdade. É a pessoa que faz diferença, é a criança, né? Quer dizer que você viu crianças fervorosas. Deixa eu contar uma coisa para você, Antônio Júnior, que eu acho que você, com a sua inteligência, acaba sendo burro, ignorante. Se você for nas religiões, na religião muçulmana, por exemplo, neste momento existem rituais onde tem crianças
fervorosas que aprenderam desde pequena a ver seus pais se automutilarem no peito, automutilarem-se a si mesmo, e as crianças fervorosas ali. Se você for em várias religiões onde as crianças, desde pequenos, são colocadas para acompanhar seus pais, elas também são fervorosas. Então, o fato de você ter visto criança na Igreja Universal fervorosa não quer dizer absolutamente nada, até porque a ideia é justamente essa, colocar as pessoas emotivas justamente para elas poderem se tornarem mais adeptas. Então, Antônio Júnior, você já está começando errado. Uma coisa que tocou você ter visto as pessoas emotivas, vamos continuar aí que tem mais coisa para falar sobre isso. Vamos lá. Pode mandar para ele. Manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo para ele, que o Antônio Júnior aqui está fazendo um desserviço. Tem 15 milhões de inscritos no canal dele e fez um vídeo dizendo a experiência maravilhosa que ele teve na Universal. Eu vou contar para você a experiência maravilhosa que a Universal traz na vida de quem frequenta. Vamos lá. Você é apaixonado por Jesus. E ali eu vi muitas pessoas quebrantadas, irmãos. E foi então que durante o louvor, irmãos, pessoas caíram endemoniadas lá na frente. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque... Impressionado. Ali eu percebi uma coisa, Deus estava operando naquele momento. Você pode ir totalmente contra a Igreja Universal. Eu também tenho muita coisa que eu não concordo. Estou falando sério mesmo. Mas, irmãos, o que eu vi ali, eu fiquei em choque. E aí, resumindo, começou o momento da palavra. O pastor trouxe uma palavra ali. Confesso, foi uma palavra curta, com um versículo apenas, 2 versículos. E eu fui percebendo na palavra que foi meio que voltando para dinheiro, entendeu? Que esse é o grande problema, é o que gera mais polêmica, todo mundo fala mal. Mas, resumindo, ele falou muito sobre fé, né? Inclusive foi uma passagem de Jacó no Antigo Testamento. Falou muito sobre a importância da fé, da perseverança, de não desistir da sua bênção e tal. E aí no final, óbvio, né? Ele passou o envelope, e o envelope era de R$100 que a pessoa deveria trazer no próximo culto. Mas enfim, eu fui com o coração totalmente aberto, sem ficar criticando, sabe, na mente. Porque às vezes você tá tranquilo assim, né? Mas na sua mente você tá julgando tudo. Irmãos, eu fui com o coração neutro, tentando entender tudo aquilo ali. Resumindo, irmãos, eu confesso que no final eu cheguei à conclusão do seguinte: a pessoa, quando ela está com o coração aberto, Deus fala com ela. Foi o caso dessa moça aqui. Deus tocou no coração dela. Eu pude perceber ali na Igreja Universal muita gente que dá a impressão que elas foram transformadas. Pessoas que são muito simples, mas com uma fé, olha, admirável. Então, eu saí de lá assim, edificado, confesso, porque o louvor mexeu muito comigo. Saiu da Universal edificado. Quer dizer, ele está fazendo um tom, o tom do Antônio Júnior é de uma pessoa que está fazendo média com a Igreja Universal. Média, não quer constranger ninguém. É tipo assim, lá tem porcaria, tem cocô de rato na comida, mas o restante da comida é gostoso. Você pode comer com confiança, porque tem cocô de rato nessa comida aqui, mas o restante é gostoso. Quer dizer, ele se sentiu emocionado, motivado, que viu os demônios supostamente caindo lá. Tá. Vamos continuar aqui. Tá ficando melhor a cada vez que passa. Tá ficando melhor. Vamos lá. Manda pro Antônio Júnior isso daí. Pude adorar a Deus ali. A palavra também eu procurei retirar o que é bom, né? O apóstolo Paulo falou: ouça tudo com atenção, mas retenha o que é bom. Então eu retive o que é bom. A questão das ofertas, eu sei que é importante para manter uma igreja aberta hoje, se bem que, irmãos, eu sou contra exageros. E principalmente eu sou contra ficar cobrando dos fiéis, ficar exigindo, estipulando valores. Eu sou contra abuso de pessoas, irmãos. Tem que ser algo feito de todo o coração. A pessoa doa porque ela quer, mas sem ser manipulada, entendeu? Mas uma coisa que a gente percebe na Igreja Universal é que realmente eles fazem ações sociais e isso é muito bom, é muito válido. Inclusive, uma vez eu fiz... Eles fazem ações sociais. Antônio Júnior defendendo o crime dentro da Igreja Universal. Defendendo o crime. Porque se o Antônio Júnior estiver me assistindo agora e não sabe, os voluntários da Igreja Universal são explorados. Eu pergunto para o Antônio Júnior, você concorda com a exploração das pessoas, Antônio Júnior? Você explora pessoas na sua igreja? Você acha justo o bispo ter um patrimônio bilionário enquanto os voluntários passam necessidade e tiram da própria despensa para fazer trabalho social?
Você disse que nunca botou o pé numa igreja universal e agora está falando que eles fazem um trabalho excepcional. Como que você pode falar isso? Você está falando por quê? Porque a Record passa? Porque você está assistindo muito na TV Record as obras sociais da Igreja Universal? Que tipo de pastor covarde é você? Fraco é você? Você é um pastor fraco, Antônio Júnior. Falando, nós temos que levar em conta o grande trabalho social. A Universal não faz trabalho social, meu filho. Quem faz trabalho social são os voluntários que são explorados. São explorados. E você falando bem da Universal, você tem que ser promovido. O Edir Macedo tem que convidar você para fazer uma reunião no Templo de Salomão, já que você é o pastor da reza. Eu vou chamar você de Toninho da Reza. Eu vou chamar você de Toninho da Reza. A partir de hoje, você para mim é o Toninho da Reza. É o Toninho que todo mundo quer uma reza. Todo mundo quer uma reza. Todo mundo quer entrar no seu canal para receber uma reza. Aí você não tem o que falar, fala que foi na Universal. Lá você se sentiu bem, se sentiu impactado. Qual o objetivo de você falar isso? Para não se indispor com o Macedo? Você tem medo de tomar um tiro? Ô, Antônio Júnior, que tipo de pastor você é? Tá com medo de morrer? Você tem uma família bonita. Tá com medo de morrer? Que tipo de pastor de Cristo você é, cara? Que você defende o meia-verdade? Não, ali tem a meia-verdade. A meia-verdade está ali. Que história é de defender meia-verdade, cara? Ou você é da verdade ou você é da mentira. Vamos continuar aqui. Exatamente. A partir de hoje você vai ser o Toninho da reza. Toninho da reza. Cara defendendo a Universal, cara. Inadmissível uma coisa dessa. E falando do trabalho social. Que trabalho social, cara? Quem tira da despensa para dar para o povo é os voluntários que são explorados. Você concorda com a injustiça? Você gosta da injustiça, Antônio Júnior? Fiz um estágio enquanto eu fazia um seminário de teologia, e o estágio era numa favela, em Belo Horizonte. E a gente subia o morro da favela. Irmãos, vocês acreditam que tem uma região lá daquela favela, lá em BH, que só podia entrar os irmãos da Igreja Universal? E justamente porque eles faziam ações sociais lá, então os traficantes, os que ficavam protegendo ali, só deixavam entrar a partir de um momento ali a Igreja Universal. Então, claro, irmãos, pô. Precisamos reconhecer. Claro. Tem muita coisa boa, muitas pessoas são salvas, alcançadas. Então, o meu objetivo nesse vídeo aqui não é criticar, não é julgar. Eu quis apenas trazer o vídeo dessa moça e eu quis dizer que eu fui edificado no dia que eu fui lá. É claro que o alimento que eu recebi ali, eu achei que foi fraco. Então, aquilo não me alimenta em uma pregação que eu estou acostumado. Estou acostumado com uma pregação expositiva, uma pregação onde pega o texto bíblico e ele vai trazendo passo a passo, ponto a ponto, sabe? Mas foi uma experiência muito importante na minha vida e, inclusive, eu agradeci a moça. E eu estou aqui para te dar esse conselho. Pare de ficar apontando o dedo. Pare de ser julgador. Irmãos, já tem gente julgando demais. Vamos aproximar as pessoas. Pare de ser julgador. Amém? Ele mesmo disse, aquele que comigo não ajunta, está espalhando. Ou você faz uma coisa ou outra. Eu procurei, no meu coração, ajuntar pessoas para Cristo. Trazer pessoas para Jesus. Trazer pessoas para Jesus. Então, eu tenho tirado a cada dia mais esse preconceito, essa barreira na minha mente. E que você possa agir dessa maneira também. Tá certo? Tá bom. E agora eu peço que você compartilhe, envie para aquela pessoa que você sabe que é de uma igreja totalmente diferente, ou aquela pessoa que vive falando mal de igreja, ou que está totalmente desanimada com a igreja. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão aqui, tá certo? Deixa aqui o seu comentário, se você concorda comigo ou não. O importante é que você expresse a sua opinião. Eu não sou... Bem, depois eu não quero ouvir a voz desse pastor aí não, porque ele também é outro que está defendendo a Universal. Meu negócio é com o Antônio Júnior. Meu negócio é com o Antônio Júnior. Quer dizer que você não quer, para você, bem, ainda bem que a gente não está aqui falando de pessoas, igreja. Eu estou falando contra a hipocrisia religiosa. Antônio Júnior, deixa eu falar uma coisa para você, que eu acho que você não aprendeu isso. Eu acho que você não aprendeu isso. Sua mente está se abrindo agora, né? Sabe o que quer dizer isso para mim, Antônio Júnior? Que você é fraco. Você é fraco. Você não serve para pregar a palavra. Você não serve para fazer o que a Bíblia se nos manda fazer. Você não serve. Você, na verdade,
Você está participando. Sabe o que você fez quando você foi na Universal, Antônio Júnior? Você participou das obras infrutíferas das trevas. Você foi lá participar das obras das trevas. Teria sido melhor você visitar a igreja do diabo. Tem a igreja de satanistas, estão fazendo a igreja. É melhor você ir lá. Deixa eu ir lá, porque eu tenho que ter mente aberta, eu tenho que parar de julgar, eu tenho que parar de criticar, não é isso? Na verdade, Antônio Júnior, você é fraco. Você não quer se indispor, você concorda com o sincretismo religioso da Igreja Universal. Na Universal, Antônio Júnior, acontece sincretismo religioso. Acontece magia, acontece feitiçaria, acontece rituais sagrados, acontece barganha com Deus. Você dizendo que você tem que parar de julgar e tem que abrir a mente para entender que quem não ajunta, espalha, ajuntando para o reino de Deus. Faça-me um favor, cara. Toma-lhe vergonha na tua cara, Antônio Júnior. Que história é de ajuntar? Quem disse para você que o Macedo ajunta pessoas para o reino de Deus? Quem enganou você? Quem te levou a acreditar que o Macedo faz um trabalho espiritual, cara? Deixa eu mostrar uma coisa para você, Antônio Júnior, que eu acho que a tua Bíblia foi arrancada. Teve um pedaço lá que eu acho que foi tirado. Deixa eu mostrar um negócio para o Antônio Júnior aqui, que eu acho que ele nunca leu isso na vida dele. Presta atenção, Antônio Júnior. Lá no livro de Efésios, Antônio Júnior, no capítulo 5, verso 11 e 12, está escrito assim. Presta atenção, por favor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Antônio Júnior, você sabia que tem bispo que já queimou vivo um menino? E a Universal, ela paga advogados com dízimo para manter eles soltos. Nós estamos num país onde um comediante pega 8 anos de cadeia e um bispo fica solto depois de ter matado. Antônio Júnior, você envergonhou o evangelho chamando a Universal de igreja. E está dizendo que nós não devemos denunciar isso? Está dizendo que a gente não tem que falar nada sobre isso? Que tipo de pastor medíocre é você? Que tipo de pastor medíocre é você, Antônio Júnior? Por favor, mande para ele. Pode falar porque eu estou chamando ele de medíocre. Deixa eu ensinar uma outra coisa para você, Antônio Júnior. Está escrito na Bíblia, Antônio Júnior. Acho que na tua Bíblia não deve estar escrito ursinhos carinhosos. Eu acho que a tua Bíblia é a Bíblia dos ursinhos carinhosos, ou Toninho da Reza. Está escrito assim, ó. E rogo-vos, irmãos, o apóstolo Paulo, conhece ele, o Antônio Júnior, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, aos seus interesses. Só querem saber de riquezas. E com suaves palavras e lisonjas enganam corações dos simples. Esses simples, Antônio Júnior, que você viu na Universal chorando, são pessoas enganadas por mercenários, Antônio Júnior. São pessoas que estão sendo exploradas, Antônio Júnior. E você com 15 milhões de inscritos fazendo esse papelão, Antônio Júnior. Toma-lhe vergonha na tua cara, cara. Com 15 milhões de pessoas te seguindo com a oração, a reza da noite, oração poderosa, um monte de conversa fiada, Antônio Júnior. Que pastorzinho sim carinhoso que você é, cara. E você fala que não devemos falar contra isso? Estão faltando pastores de coragem, que sabem se posicionar. Não tem pastor que se posiciona. Não existe pastor que se posiciona nesse país. Não tem homem de verdade nesse país. O que tem são um bando de fraco, de frouxo. Tá com medo de tomar um tiro na cara, Antônio Júnior? Tá com medo de morrer? Então larga o ministério. Tu não serve para ser pastor não, cara. Está escrito. Deixa eu mostrar para você na Bíblia, Antônio Júnior. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. O evangelho da Igreja Universal é o evangelho amaldiçoado.
É o evangelho da barganha. Esse mês, Antônio Júnior, o Bispo Macedo vai vender o Espírito Santo por dinheiro, Antônio Júnior. Antônio Júnior, assiste a live de domingo, Antônio Júnior, para você aprender o que é evangelho, aprender o que é coragem, Antônio Júnior. Domingo agora eu vou botar o áudio do Macedo revelando o que é a fogueira santa, Antônio Júnior. Domingo agora, 9 horas. 9 horas eu vou botar o vídeo agora com o áudio do Macedo. Você tem recurso, cara. Você tem recursos ilimitados aí. Cria recurso para você falar contra o evangelho, o falso evangelho desses homens. Não fica fazendo um sim carinhoso, não. A gente tem que parar de criticar para as pessoas não deixarem de ir para as igrejas. Ah, faça-me um favor, rapaz. Faça-me um favor, meu amigo. Aceita a repreensão. Vídeo ridículo, medíocre que você falou, é coisa medíocre. Elogiando uma seita, cara. Que tipo de pastor você é? Está escrito, Antônio Júnior. Você já leu na Bíblia, 2 Pedro 2, 1 e 3? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e muitos... Você foi na igreja do Universal, estava cheia, Antônio Júnior? Estava cheio lá? É claro que estava cheio. É claro que estava cheio. Todo mundo quer resolver problema. Todo mundo quer o passe mágico. Todo mundo quer a água do descarrego, Antônio Júnior. Todo mundo quer ficar rico, Antônio Júnior. Que colocação medíocre sua. Muitas pessoas vão seguir essa porcaria, Antônio Júnior. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Deixa eu falar mais para você, Antônio Júnior, que você tem que aprender muito ainda. Você é um pastorzinho, ursinhos carinhosos, pastor fraco, que tem medo de falar a verdade, fica fazendo média. Você tem que denunciar a hipocrisia, cara. Para de ser florzinha. Fala a verdade que a pessoa tem que saber. Ah, eu tenho 15 milhões, vai que tem gente da Universal no meu canal, que é inscrito. Ou não, se eu falar alguma coisa, o povo vai sair e deixar... Que dane-se, rapaz. Ah, faça-me um favor, meu amigo. Preste atenção, Antônio Júnior, e todo aquele que está querendo saber a verdade. Preste atenção. Está escrito, foi carta de Paulo a Tito. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo. Você, Antônio Júnior, foi na Universal, a Universal é uma seita judaizante, cara. Que são revoltados, está escrito na Bíblia, eles são revoltados. O Bispo Macedo ensina o povo a ser rebelde, Antônio Júnior. E enganam os outros com suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, Antônio Júnior. Parem de falar, está escrito na Bíblia, Antônio Júnior. Pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, que disse: os crenteses só diziam mentiras, como são animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem que repreender duramente esses falsos mestres para que seja sábio na fé, sadios na fé. Tá na Bíblia, cara. Tá na Bíblia. Para de ser burro, Antônio Júnior. Para de ser burro. Para de ser burro. Para de ficar fazendo média com seita. Tá com medo do Bispo Macedo que tem banco? Tá com medo do Bispo Macedo que tem partido político? Você não tem honra não, cara. Usa o teu canal para pregar a palavra, para falar contra o falso evangelho dos dias atuais. Seja corajoso, cara. Seja corajoso. Está na Bíblia isso. Todos os apóstolos pregaram contra a hipocrisia. Denunciaram. Diz aí, ó. Você leu aí comigo? Você leu aí? É preciso fazer com que eles parem de falar. Está escrito na Bíblia isso. 1 Tito, capítulo 10, verso 13. É necessário fazê-los calar. Você tem 15 milhões de inscritos. E você vai para a tua rede social falar que foi na Universal, porque é sua empregada, lógico, membro da Universal. Convidou você, eu vou lá de mente aberta, não quero julgar ninguém. Não quero julgar ninguém. Eu não quero julgar nada.
E eu fui até abençoado, você foi impactado, foi abençoado pelos poderes do Bispo Macedo. Os poderes do Bispo Macedo encantaram você. Os poderes do Bispo lá encantaram você. Por que você não pegou o envelope, Antônio Júnior? Por que você não pegou o envelope, Antônio Júnior? Pegasse o envelope de R$100, já que você foi tão impactado. Você foi tão impactado, pega o envelope de R$100. Ou melhor, Antônio Júnior, faz melhor. Esse mês agora vai ter a Fogueira Santa de Israel na Universal. Pague pelo Espírito Santo. Todo mundo tem que ter o Espírito Santo, tem que pagar por isso. Sabe o que você faz, Antônio Júnior? Faz a propaganda da Fogueira Santa no teu canal. Faz a Fogueira Santa. Propaga a Fogueira Santa no teu canal, Antônio Júnior. Já que você é o homem da prece, da oração. Você é o cara da oração, Antônio Júnior. Você é o cara da oração, a prece. Aí bota lá, ouça apenas uma noite e veja o que acontece. É uma vergonha, cara. O cara tem 15 milhões de inscritos e faz um papelão desse. Tu é o cara da oração. Ora por mim, Antônio Júnior. Ora por mim. Ora por mim. Por que você não ora por mim? Ora por mim, Antônio Júnior. Ora para eu continuar desmascarando falsos pastores. Ora, sabe que você tem que orar, Antônio Júnior? Ora para que Deus levante pessoas de coragem para levar o povo ao arrependimento dos pecados, à conversão genuína, não ao sincretismo religioso que você aprovou na Igreja Universal, que você gostou lá. Você gostou de ver demônio, Antônio Júnior? Você gostou de ver demônio na Universal? Gostou de ver eles manifestados lá, os parceiros de trabalho do Macedo? Você gostou, está impressionado de ter visto demônio na Universal, Antônio Júnior? Tá gostando de ver demônio na Universal, Antônio Júnior? Você é o cara da oração, você é o Toninho da prece. Vou te chamar de Toninho da prece a partir de agora. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Domingo agora, estou ao vivo, estou ao vivo. Domingo agora, dia 8, amanhã, dia 8, se Deus permitir, eu vou estar aqui. Olha aqui, gente, olha aqui. Amanhã eu vou estar aqui no horário das 9 horas da noite, fazendo uma live para trazer para vocês mais um áudio nojento. Eu não ouvi ainda, vou ouvir junto com vocês, eu prometo que eu não vou ouvir. Eu só vou editar porque eu vou colocar para poder a pessoa ver a imagem do Macedo junto com a foto. Junto com o áudio, eu vou colocar aqui. Mas eu vou vir junto com vocês o Macedo, como que ele está planejando enganar as pessoas, os inocentes que o Antônio Júnior disse que estavam chorando, crianças chorando. Vai lá nas religiões muçulmanas lá para você ver. Crianças chorando de ver os pais se autoflagelando lá, ó. Autoflagelando. O que tem a ver criança chorando, cara? Eu cheguei na Universal quando nem eu podia andar. Nem podia andar, meu filho. Meu pai, eu nasci na Igreja Universal do Reino de Deus. Só que eu entendi que não era uma igreja, é uma seita. E qual é a missão de todo aquele que crê na verdade? Está escrito na Bíblia: expor a luz, é trazer as claras. Revelar o que está oculto, o que está em segredo. Traz para fora, revela. Isso é bíblico, cara, isso é bíblico. Aí vem você querer passar pano. Aí tem um outro também do vídeo aí, que é o outro pastorzinho também, defendendo a Universal, o outro também falando que tem que ter a bênção, como é que ele falou? Tem que ter riquezas, tem que ter a bênção, Deus promete riquezas, bênção, sei o quê, é outro pobre coitado que não sabe nada da palavra, tem que aprender muito ainda. É outro que se inspira num bispo que fala que a mãe tem que matar a criança no ventre. Tem que estar louco, tem que ser louco, tem que ter algum distúrbio para você aprovar a palavra de um bispo da Universal. Tem que estar louco. Tem que ser um louco. Tem que ser um louco para aprovar a palavra de qualquer bispo. Tem gente morrendo na Igreja Universal, meu filho. Eu coloquei um vídeo no meu short aí, eu fiz uma retificação que eu falei que o pastor tinha morrido. Não foi pastor, não. Foi a esposa de um bispo que teve um infarto de madrugada. Passou mal. E eu acho até que ela não passou mal, não. Foi Deus que levou ela. Tendo em vista o demônio de pessoa que é o marido dela. Que eu conheço o marido dela. Tendo em vista o demônio de pessoa que é o marido dela, foi Deus que levou ela para a glória.
Deus que levou ela para a glória, tirou ela, salvou ela das garras do próprio marido. Que se você não sabe, na Igreja Universal, tem pastor que dopa a própria mulher. Dopa a mulher. Enche a mulher de narcótico, de remédio. E um cara desse defendendo uma seita maldita que o líder manda pastor não ter filho. Rapaz, você tinha que ter vergonha na sua cara de falar um negócio desse. Não fala isso não, cara. Não faz isso não, Antônio Júnior. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não, meu filho. Bota teu joelho no chão e pede perdão a Deus. Que você, com seu trabalho, alcance as pessoas para se arrependerem. Para de ser o sim carinhoso. Para de ficar entrando nessa vibe de meus lindos, coisa linda. Para com isso. Tem que corrigir, cara. Tem que falar o que é necessário falar. Não interessa se vai ter seguidor, se não vai ter. Problema se não vai ter seguidor, cara. Você tem que ter honra, você tem que ter joelho no chão. A quem você deve? Você deve satisfações a quem? A Deus ou ao povo? Quem que escolheu você? Que tipo de chamado você tem? Gente, eu não vou aceitar jamais a injustiça. Nunca eu vou aceitar a injustiça. Nunca vou aceitar isso. Nunca vou aceitar. Não posso viver e conviver com a injustiça. Não posso concordar com o fato de terem pessoas que assistem a televisão e vai lá, vem aqui da onde você está. Você vai receber a gota do milagre. Vem aqui, isso não existe. É um picareta, um mercenário que faz isso. Não posso aceitar isso. Não posso concordar com isso. Gente, você que está me assistindo agora, talvez você seja um seguidor fiel do Antônio Júnior. Eu peço que você analise cada palavra que eu estou falando. Analise cada palavra que eu estou dizendo a você. Analise isso. Não fique sensibilizado ou não pegue partido de ninguém. Não apoie ninguém. Eu tenho que falar para você isso. O ser humano é podre, é nojento. A carne humana ela é podre, o homem é baixo. A natureza humana é corrupta. Se nós não estivermos de verdade nascido de novo, se o ser humano não nasceu, não se converteu, de verdade, ele é capaz de fazer coisas horríveis. Então não caia nessa ideia de que nós temos que abrir nossa mente. Ele está convidando pessoas para ir na Universal, Antônio Júnior. Ele está praticamente falando, se você estiver na Universal, está tudo bem. Está tudo bem você estar lá dentro. Está tudo bem você concordar com criminosos da fé. Está tudo bem você concordar. Ah, eles têm coisa errada, mas tem coisa certa também. Em outras palavras, continue comendo salgado na pastelaria onde tem cocô de rato. Continue comendo num restaurante que você sabe que estão servindo bosta de animal na comida. Continua. Não tem problema. Tem comida que é gostosa, tem outra que tem cocô de rato. Faça-me um favor, cara. Para de falar besteira. E os outros pastores que defendem a Universal, vocês têm que estudar mais a Bíblia. Vocês têm que parar com essa palhaçada de misturar antiga aliança com nova. Dizendo de riqueza, de grandeza. Isso não existe. Esquece isso. Para de loucura. Vai trabalhar. Vai se profissionalizar. A riqueza, a grandeza, a bênção, Deus dará se Ele quiser. Deus é Deus, cara. Ele não tem obrigação nenhuma de me dar nada. Ele já deu a vida na cruz por mim. Tu quer mais o que dele? Para de ser charlatão. Se você quiser, preste atenção, gente. Se você faz parte de uma congregação e você sabe que o trabalho é sério, escuta o que eu vou dizer a você. O pastor não é vagabundo. O pastor trabalha. Tem uma vida decente, tudo é transparente, tudo é mostrado com transparência. Ele é dedicado em pregar a palavra. Você conhece a família dele, conhece a casa dele. Você tem acesso ao pastor. Ele não é inacessível. Você está ali de coração voluntário, está fazendo contribuições. Legal, bacana. Agora, você está dentro de uma Universal. Maldita seja. Em que você não consegue ter acesso às contas. Você não sabe quanto que entra na igreja. Você nem sabe que o pastor tem meta de arrecadação.
O Antônio Júnior gostou de ver os demônios. Você gostou de ver demônio, Antônio Júnior? Quer que eles apareçam para você na madrugada? Tá afim de ver demônio na madrugada, Antônio Júnior? Dando na tua sala? Tá afim de ver demônio? Você gostou de ver demônio na Universal? Você quer ver demônio na tua sala? Você quer ver demônio te rodeando onde você vai? Abre teu olho, rapaz. Que tipo de evangelho você está pregando? Quem é você? Que tipo de pastor você é? Temos que abrir a mente. Se eles estão fazendo um trabalho expulsando demônios, como Jesus fez na época, quem não está contra nós é por nós. Quem disse para você que o Macedo está a favor de Jesus? O templo de Salomão nem mendigo entra, Antônio Júnior. Então, gente, domingo, nós vamos fazer uma denúncia 9 da noite. E eu espero que o Antônio Júnior assista. Não sei se vai chegar até ele. É muito alto, né? A posição dele no YouTube é muito alta. Ele está muito lá em cima no pináculo do templo. É muito difícil, né, assistir um canal tão pequeno. Mas vai ficar gravado para você, Antônio Júnior. Você não é um mau pastor, mas é fraco. E eu tenho que ter paciência com os fracos. Está escrito na Bíblia, né? Tenha paciência com os... Tem que ter fraco. Para mim, fraco é quem tem medo de se expor. Para mim, fraco é aquele que não fala a verdade. Fica omitindo, fica fazendo média. Faz média. Para de fazer média. Para de fazer média com a Igreja Universal. Eles não estão nem aí. Nem aí. Verdade, Fabrício. Verdade. Concordo com você. Verdade. É verdade. Verdade. Aí a pessoa vai lá. Daqui a pouco eu vou assistir uma oração tua, Antônio Júnior. Venha receber a prece poderosa. Agora virou mania agora. Todo falso pastor, falso profeta lá. Você vai receber a oração poderosa. A oração da prece milagrosa. Aí bate foto assim, ó. Oh, a prece poderosa com o bispo Davi. Você vai receber a prece que vai abrir seus caminhos. Todo mundo pronto, chora. Já pensou se eu fizesse isso? Explodir, é ter gente pelo ladrão. Aí começa a vir gente, aquele pastor é tão legal. Eu recebi uma bênção porque ele fez a prece poderosa. Falso evangelho. Evangelho amaldiçoado. Isso não existe. Para com isso. Coloca as pessoas no devido lugar que nós devemos ter. Nós temos que nos colocar na condição de nada. Não somos nada. Nós temos que levar as pessoas a um evangelho do arrependimento. Nós temos que levar as pessoas ao que é correto, Antônio Júnior. E desmascarar. Quem estiver fazendo a coisa errada, você tem que falar o que tem que ser feito. Acabou. Acabou. Nós temos que fazer isso. E domingo agora, amanhã, você já me conhece, o pau vai quebrar aqui no canal. Eu prometo para vocês que a gente vai fazer uma denúncia forte. E o conteúdo devocional eu vou trazer, gente. Tá bom? Nem que seja de madrugada eu trago o conteúdo devocional. Fica gravado mesmo, quem puder assistir, assista. Porque nas 3 horas da manhã, o horário que eu costumo fazer oração aqui, e de repente vai ser um momento em que eu vou tirar para fazer um conteúdo devocional. Quem estiver dormindo, que tenha um bom descanso. Mas quem for assistir depois, assista e compartilhe. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja com vocês. Tem muita pergunta que a gente pode fazer diretamente para ele no canal dele lá. Queria que o Antônio Júnior tivesse assistido, para ele poder entender que jamais eu vou fazer média com as obras infrutíferas das trevas. Jamais eu vou concordar com o secretismo religioso. Jamais eu vou dizer para mim, não, lá tem coisa boa também. Essa fonte que sai água doce, também sai água salgada também. Eu nunca vi, Antônio Júnior, um lugar que sai água potável, sai água do esgoto também. Você bebe, Antônio Júnior, você bebe água de um lugar que também sai água do esgoto, a água que sai do sanitário que você acabou de usar, entra pro mesmo lugar que você bebe, você beberia essa água, Antônio Júnior? Então que você foi fazer o que na Universal? Você ficou maluco? Você ficou maluco, Antônio Júnior? Você ficou doido da cabeça? Espero que não. Espero que você esteja na sua sanidade. E fica aí, mais uma vez, um provérbio para você. Aquele que aceita a repreensão andará na companhia dos sábios. Aquele que aceita a correção ficará mais sábio ainda. Então, fique sábio. Tá bom, meu filho? Fique bem. Não seja maluco, não seja doido.
Não seja doido. Para de ir na Universal e fazer campanha pro Macedo. Senão, o Macedo vai chamar você para ser bispo dele. Vai chamar você de Toninho da Oferta. O Toninho da Fogueira Santa. Você quer ser chamado de Toninho da Fogueira Santa, Antônio Júnior? Então, amanhã nos vemos aqui, tá, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela força. Quem quiser ajudar o canal, eu vou deixar aqui as 3 formas de você poder ajudar o nosso trabalho aqui de maneira voluntária, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Ótima semana. Ou melhor, até amanhã, que é domingo, estaremos ao vivo aqui. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz estejam com vocês. Tchau. Um abraço. Como apoiar o canal Davi Vieira? Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal Davi Vieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix, 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail, falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise. Passos para enviar pelo Wise. Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro. Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil. Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.